Boa noite a todos. É uma honra poder coordenar hoje o terceiro webinário do Departamento de Imunobiologia da BTO. O tema de hoje é sobre a importância da caracterização alélica molecular dos anticorpos anti-HLA dos pacientes hipersensibilizados na avaliação pré-transplante, tanto transplante de órgãos quanto de células tronco hematopoéticas. Então, nós vamos começar com a Cristina de Queiroz von Glein, que é bióloga, mestre em ciências biológicas, genética humana e imunogenética da Universidade do Paraná, que fez doutorado pela PUC, e tem tese na área de imunologia de transplante de órgãos sólidos. É especialista em histocompatibilidade aplicada aos transplantes, diretora e responsável técnica pelo Laboratório de Imunogenética do Hospital Universitário Cajuru, do Grupo Marista. E, a seguir, então, o Alberto Cardoso Martins Limas, que é farmacêutico bioquímico, com aperfeiçoamento em análise de anticorpos anti-HLA pela Emory University, e tem mestrado em ciências farmacêuticas, também imunogenética, pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente faz doutorado no programa de Medicina Interna e Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná e coordena o Laboratório de Imunogenética do Complexo Hospitalar de Clínicas e especialista em HLA do transplante de células tronco hematopoéticas junto ao Laboratório IGEM-AFIP. Aí, como comentarista, nós vamos ter o Renato de Marco, nosso colega do departamento, também biomédico, formado pela Unifesp, mestre em biologia molecular pela mesma universidade, trabalha na área de imunocompatibilidade, no laboratório de histocompatibilidade do Instituto de Imunogenética e IGEM-AFIP, exercendo a função de supervisor do setor de reatividade contra o painel desde 2010 e assumiu também a gerência técnica do laboratório em 2016. Né? E hoje, como então nosso primeiro convidado aqui também comentarista, o Thiago de Nicol Schiavo, biomédico pela Universidade Fevale, mestre em patologia geral e experimental pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem MBA em Gestão, Inovação e Serviços em Saúde pela PUC, analista laboratorial do Laboratório de Imunologia da Santa Casa de Porto Alegre. Fez um aprimoramento em imunogenética no Queen Elizabeth Health Science, em Halifax, no Canadá. É associado da ASH e conselheiro do Conselho Regional de Biomedicina. Então, pessoas com bastante experiência, né, nessa área da imunobiologia dos transplantes. Cristina, então, a palavra é tua. Sejam todos bem-vindos, então, e aproveitem, né, esse seminário. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite, né, da BTO, e hoje eu não vou entrar em nenhum detalhe técnico, nem de análise, nem de execução dos exames, porque isso a gente pode encontrar no curso de formação em histocompatibilidade imunogenética da BHI, que está disponível aos sócios da BTO e da SBTMO também. Eu vou concentrar aqui mostrando como o nosso trabalho a gente pode realmente ajudar bastante em algumas decisões das equipes clínicas, e vou começar com um lado que é a limitação que a gente tem hoje com o sistema atual, que é o do SNT, o Cadastro Técnico Único, onde reúne as informações dos receptores, de candidato a um órgão e dos doadores.
Então, uma das grandes deficiências do nosso sistema atual é que ele tem o grau de resolução de compatibilidade doador-receptor na linguagem sorológica, embora todos os laboratórios ainda já estão usando a biologia molecular, geralmente a técnica SSO reversa. E nós tipificamos HLA-A, B, DR e DQ, não é tipificado HLA-C e DP, e quanto à avaliação de reatividade contra o painel HLA do receptor, é apenas colocado e registrado a porcentagem. Então, aqui, como eu estava falando, a gente tem essas limitações, e quanto à avaliação de reatividade, a gente só coloca a porcentagem, e isso irá pontuar para a seleção do receptor. E como é que a gente vai contornar essas limitações do sistema atual para que a gente possa fornecer um maior dado para as equipes médicas? Em segundo lugar, eu vou falar como a gente deve preparar um paciente hipersensibilizado, o sensibilizado e não sensibilizado também, para o transplante nesse sistema de distribuição e alocação. Verificando a importância de tipificação HLA e do grau de resolução, características a caracterização molecular. Então, como eu disse, a gente coloca apenas os 2 dígitos que correspondem ao sorológico. Isso é uma simplificação dessa tipagem que não vai fornecer detalhes suficientes para a compatibilidade HLA. E com isso, a gente pode estar excluindo um potencial doador devido a anticorpos pré-formados de um determinado receptor. Um exemplo típico disso é o grupo A24 e presença de anticorpo contra o A24. A gente vê que aqui no A24 existe uma diferença, e quando esse anticorpo é contra esse EPLET, o A2303 poderia receber esse órgão sem problema. Mas como a gente lida A24 e anticorpo anti-24, a gente teria excluído isso. O mesmo acontece com a série A2, que ela corresponde a pelo menos 48% das populações. A gente tem diferenças de formação de anticorpos aqui e ausência aqui. Então, paralelo ao nosso sistema, a gente tem que ter informado ao médico, tem que estar trocando informações, mostrando que aquele anticorpo, para aquele determinado indivíduo A2403, não terá problema. Então, a compatibilidade, ela é baseada sempre no princípio que você não responde ao seu shelf em condições normais. Então, isso nós não vamos... Se você tem aqueles epítopes funcionais, o epítope inteiro integral, você não vai formar anticorpo para ele. E os 2 principais algoritmos que nós temos, iniciou partindo da análise de anticorpos anti-HLA, atribuindo especificidade de epítope com base em padrões de reatividade. O segundo algoritmo, segundo a coleção de algoritmo, ele usa o sequenciamento de dados estruturais dos alelos HLA para prever todos os epítopes potenciais, com base em características conhecidas de um epítope, e então validar o sistema, validando esse sistema. Nós temos hoje, no transplante renal ABO compatível, que os antígenos HLA são os principais alvos. Na alocação do doador falecido, a prioridade a poucas ou nenhuma compatibilidade HLA. Quando a gente olha todos os registros internacionais, todos eles referem à tipagem ao antígeno, ou seja, da tipagem sorológica. E a resposta humoral é a causa mais importante da perda crônica do enxerto. Então, a gente vê que hoje, depois que foi introduzido o DR, não existe mais, há um consenso quanto à tipagem, a importância dessa tipagem. E a gente vê que para o receptor, um órgão de melhor qualidade,
quanto mais compatível, ele vai ter um órgão de melhor compatibilidade com risco menor imunológico. Para o receptor jovem, ainda mais importante, que mesmo que ele tenha uma sobrevida do enxerto a longo prazo, ele pode ter uma minimização da terapia de imunossupressão e vai manter uma oportunidade futura bem ampla para um segundo transplante e para um terceiro transplante com uma menor sensibilização. E quanto à alocação de órgãos, é um acesso justo, ele faz um bom uso do órgão doado e agora a gente sempre tem que pesar o benefício da compatibilidade HLA com o tempo de espera pelo órgão ideal. E eu sempre falo, quando a gente faz quando a alocação de órgão, um órgão, principalmente o rim, ele é alocado erradamente para um receptor, a gente prejudica dois pacientes. O que recebeu o órgão e não era o melhor para ele naquele momento, e o que deixou de receber. Quanto ainda na limitação para o painel, é a informação apenas da porcentagem de PRA. Nós temos também uma limitação dos painéis de anticorpos anti-HLA que nós usamos, né? Nos testes, os 2 testes comerciais que a gente tem um número reduzido de bids, e com isso não existe a ampla apresentação de todas as possibilidades. E como a gente vê que esses testes são fabricados fora do Brasil, para atender a nossa população, pode ficar alguns grupos nativos nossos mal atendidos. Agora, a gente tem como ampliar essa informação consultando o App Registra, que foi feito pela Universidade do Piauí, e ele aqui é um exemplo, né? Quando você identifica o anticorpo quanto 127K, ele tem dentro do algoritmo LPRO, tem uma alta reatividade, ele é um EPLET verificado no HLA Matchmaker e corresponde ao TEREP19. E quando nós olhamos aqui no HLA Epto Registro, a gente vai achar todos os alelos que tem o 127. Então, se eu estou lidando com um alelo, um A2306, eu sei que ele tem o 127K. Agora, se ele vai estar respondendo não, mas eu já posso levantar, olha, provavelmente poderá ter uma reação contra esse epítope. Então, aqui a gente tem a imunogenicidade também, é relativa de incompatibilidades específicas, e as respostas imunes, elas podem ser muito diferentes entre cada incompatibilidade HLA, pelo par receptor ou doador. Né? Então, você tem aquelas diferenças entre o par e a forma como que cada um pode estar respondendo. Aqui é um exemplo de alguns transplantes que ocorreram, a imagem está um pouco ruim, aqui no Paraná, no nosso laboratório, em que a gente verificou que aqueles pacientes que tinham entre 11 receptores de transplante renal, que tinham apenas um mismatch com o seu doador, a variação dos mismatches moleculares foi de 3 a 23. Quando a gente viu 66 receptores que receberam órgão com apenas 2 mismatch HLA-BDR, eles variavam de 1 a 30. E se a gente pensar que a imunossupressão era baseada no fato do 2 mismatch ou 1 mismatch, para o indivíduo aqui, que tem um mismatch, você teria um excesso de imunossupressão, ele poderia ter uma minimização dessa imunossupressão, que evitaria parte dos efeitos colaterais, enquanto que para esse indivíduo, a imunossupressão poderia estar subótima. E ele estaria arriscado, então, a ter maior número de processos de rejeição. E a gente ainda tem que, dentro dos sistemas, né, atuais, eles não abordam o risco de desenvolvimento de anticorpo de reação cruzada após a imunização, o que pode resultar em uma ampla sensibilização e ter um impacto, muitas vezes, grande demais na oportunidade de um retransplante. Então, a gente tem aqui 2 exemplos, um de classe 1, em que a sensibilização foi
um mismatch para B3501, e a sensibilização foi para esse EPLET aqui, 163LW, presente em todos esses, com um valor de MIF baixo. Daí, se o doador era um 1503, o médico, olha lá, 967, muitas vezes considerado não reagente, mas a gama que tem aqui é muito grande, quer dizer, todos esses anticorpos estão respondendo a esse EPLET, como aqui o C0401 a 80K. No caso aqui, a incompatibilidade era DR1301, que foi contra o 70D. Isso a gente pensa, uma analogia, eu sempre falo assim, se eu tivesse um saco com 50 balas e dividisse entre 25 pessoas, cada uma receberia 2, e o nível glicêmico dessas 2 pessoas seria relativamente baixo. Considerando que a gente não transplanta com BIDs, ou põe o órgão na BIDs, seria relativo a eu pegar essas minhas 50 balas e dividir entre 2 pessoas, cada um receberia 25 balas, e o nível glicêmico seria muito mais alto. Bom, então, considerando todas as limitações do nosso sistema de distribuição e alocação, a caracterização molecular dos anticorpos do receptor e o conhecimento dessa tipificação HLA com alelos, ou pelo menos o grupo P do doador e receptor, ele vai tornar essencial para a sobrevida do enxerto a curto e médio e longo prazo. Então, nós temos algoritmos para a caracterização molecular. Todos esses algoritmos, nenhum resolve 100%. Mas todos esses que estão aqui relacionados, eles têm uma alta correspondência acima de 96%. Então, quer dizer, o que você não consegue resolver num, você busca informação no outro. Aqui a gente tem o HLA Matchmaker, que o meu laboratório trabalha com esse, mas sempre verificando as outras informações. E nós usamos essa ferramenta EpiVix, também feita pela Universidade Federal do Piauí, que é uma ferramenta que ajuda no manuseio do HLA Matchmaker. Dúvidas da caracterização, depois que a gente usa todos esses algoritmos, a gente vai para o alinhamento do IMEGT, o HLA Epipédia, CN3D e a PubExstructure, e MPH-LT2 também é do Piauí. Então, a gente pode hoje, mesmo não tendo NGS para doador falecido e receptor, tentar contornar tudo isso utilizando todos esses algoritmos e ainda olhando esses sites aqui. Bom, na caracterização molecular ou caracterização do anticorpo, seja o nível que for, é imprescindível a informação clínica do receptor, doença de origem, medicamentos, presença de enxerto de um transplante prévio, eventos de sensibilização. Isso, sem essas informações, é muito difícil a gente dar uma boa caracterização. Daí nós temos a avaliação de reatividade e as informações clínicas do paciente, mais o teste de avaliação, vão servir para a gente estratificar um risco de um processo de rejeição. E com essa estratificação, é possível que a equipe clínica mantenha uma estratégia de imunossupressão de indução e inicial, dirigida a esse par receptor e doador. E ainda, para aqueles estados com um grande número já de doadores, é possível a gente ver a frequência HLA dos doadores falecidos por grupo sanguíneo OBO e ter uma ideia da transplantabilidade desse receptor dentro de um sistema. Isso é muito bom porque se você tem uma ideia de transplantabilidade, você vai poder ter um recurso de ou esperar um pouquinho mais para um doador mais compatível, porque daí você sabe que para determinado paciente A vai ser mais fácil do que para o B, e nisso a gente conseguir minimizar a sensibilização. Então, quanto à doença de origem, a informação se essas doenças são autoimunes é muito importante, porque a gente vai ter a interferência tanto pela IgM, como dando um falso negativo,
quanto por outras IgGs que vão alterar o padrão de reação desses medicamentos. E a gente tem, assim, o paciente lúpico é um bom exemplo disso, que a gente tem uma alteração bem grande do padrão conforme o lote que a gente usa do teste. Então, toda vez que a gente muda um teste, um lote no laboratório, a gente testa um número grande de pacientes lúpicos e vê se há ou não uma mudança desse padrão. Quanto aos medicamentos e presença de enxerto, alguns pacientes mantêm o enxerto do primeiro transplante, e, às vezes, eles recebem uma certa medicamento imunossupressor durante um tempo. Então, é importante que a gente saiba disso na análise do painel. A gente tem ainda as vacinas interferindo, essa continuidade da terapia de imunossupressão, um aumento, nós temos o background, resultados falsos positivos, e a presença do enxerto no paciente. Então, aqui a gente tem uma interferência dos medicamentos, a gente vê a imunoglobulina intravenosa, aqui o soro AB com 10% PBS, que é uma solução tampão, e aqui com a imunoglobulina a gente vê que torna aqui positivo. A mesma coisa o ATG, positivando uma reação aqui, que nesse caso aqui não teria grande problema para o transplante, mas o paciente passa de não sensibilizado para sensibilizado ou hipersensibilizado. Quanto à retirada do enxerto, muitos enxertos prévios são retirados na hora da cirurgia. Então, a gente vê aqui esse paciente, que ele era negativo para 201 a 203, ele não formou anticorpo aqui, nem para B57, mas quando retira o enxerto, a gente vê uma explosão de anticorpos A2 e B57 para esse A2 e 57, 58 para 62GE. A gente vê que ele mantém aqueles anticorpos que ele tinha antes, abaixo de 3.000, no MFI de 3.000, e aqui ele passa acima do MFI de 12.000, a presença. Então, transplantado, não tinha o anticorpo, mas se o segundo transplante tiver um A2, ou um B57, ou um B58, ele é possível que venha a ter uma rejeição mediada por anticorpos aguda acelerada. Então, sempre é bom que a gente tenha a informação do doador do transplante prévio para prever aqui que isso aqui poderá gerar uma reação de anticorpos forte na retirada do enxerto. Então, nós vimos todas essas informações clínicas e nós temos também eventos de sensibilização que vêm de inflamatórios, né? Então, aqui a gente tem os clássicos, a gestação e abortos, transfusões, que depende muito também do tipo de hemodiderivado, transplante prévio e o uso de implantes no caso do transplante cardíaco. Então, a gente tem a incidência quando nós temos a transfusão, essas são a IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, a formação das IgGs conforme gestação e o transplante prévio. E os eventos inflamatórios que podem impulsionar a memória imune pré-existente são as grandes cirurgias, porque geralmente, além de causar um evento inflamatório grande, é necessidade de transfusões, infecções e vacinas recentes. Aqui nós temos um efeito da vacinação contra a gripe, que induz anticorpo mediante rejeição em órgãos sólidos. Aqui é a presença, então, para classe 1 e classe 2, após 5 semanas, 10 semanas, e aqui dividindo também em 6 meses, e a dose e a segunda dose da vacina. E a gente vê, então, nesse trabalho de Cordeiro, que a rejeição de alguns casos que eles tiveram foi pelo efeito da vacina. Nós temos vários pacientes vacinados que tiveram anticorpos, foram detectados outros anticorpos, mas esses anticorpos não tiveram influência no pós-transplante. Então, ainda não existe um consenso
geral sobre isso. Então, a gente tendo a história clínica, nós agora podemos fazer avaliação de reatividade contra o painel. Isso aqui é um fluxo para inscrição de paciente, onde um ambulatório ou clínica de diálise encaminha para o centro de transplantes. Você vai ter a história clínica e imunológica do paciente que chega ao laboratório de imunogenética. É feito a tipificação desses losses. Então, nós vamos, se o PRA é diferente de 0, qual que a gente vai fazer? Ele tem eventos sensibilizantes? Sim. Transplante prévio, gestação, transfusão. Nós, geralmente, diluímos esse soro a 1:8 para saber se existe algum efeito prozona ou anticorpos também que possam, proteínas que possam estar inibindo. E se esse paciente futuramente vai para um tratamento de redução de anticorpos, é feita uma diluição até 1:32. Então, caracterizados os anticorpos anti-HLA a nível molecular, segundo a origem, transplante prévio e gestação, nós vamos determinar se há presença, então, contra estruturas desnaturadas. Se ele tem, entre os eventos sensibilizantes, somente transfusão, nós fazemos essa caracterização, já não fazemos a diluição, porque é um evento sensibilizante, muitas vezes transitório, determinamos as anticorpos contra estruturas desnaturadas, que nesse caso acontece um número maior de anticorpos contra essas estruturas. Se ele não tem, nós caracterizamos esses anticorpos a nível molecular e voltamos, então, a fazer novas perguntas para o ambulatório ou a clínica de diálise e o centro de transplantes, revendo informação, que muitas vezes, assim, não se lembra de transfusão, é comum o paciente não lembrar de transfusões que tenha recebido, assim, 4, 3 anos atrás. Quanto à gestação, esquecer que teve filho, em geral, isso não acontece. E o transplante prévio também não. Se ele tem um PRA igual a 0, nós não chamamos ele de não sensibilizado até a gente ter certeza absoluta que ele é um paciente que não foi sensibilizado. Ainda mais agora que nós já sabemos que eventos inflamatórios, vacinas e infecções podem comprometer, então a gente vai ver. Evento sensibilizante, painel a 0, sim, nós vamos ver, segundo o evento, os anticorpos com título, eles estão anticorpos em título abaixo do limite de detecção do teste ou sem anticorpos circulantes porque não houve a sensibilização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse caso para saber o que aconteceu. E determinar os mismatch molecular do doador prévio e do pai dos filhos, quer dizer, uma possível, você não tem esse anticorpo circulante ou não conseguiu detectar está abaixo do limite, mas tem que fazer uma chamativa que é possível que haja uma memória latente ou memória de células T para esses alelos. Se ele tem somente transfusão, como nós não temos como saber a tipagem HLA dos doadores, né? Nós, então, mantemos ele, quer dizer, ele é um painel 0, recebeu transfusões, mas não está livre de uma resposta humoral no pós-transplante. E se ele realmente não teve nenhum evento sensibilizante clássico, então, nós vamos tratá-lo como não sensibilizado. Já os pacientes inscritos na central, eles, no transplante renal, fazem 4 vezes o painel durante 1 ano, e após um evento de sensibilização. Para o transplante de pâncreas e coração e pulmão, ele exige que seja feito a avaliação de reatividade, o painel deles na inscrição, e depois não tem um período, mas aqui nós estamos tratando eles no mesmo período, porque eles têm que mandar soro para a soroteca, a gente trata como se fosse um transplante renal.
Então, nós vamos aqui seguir a mesma determinação, efeito prozona, fazer a diluição para 8, se ele vai para uma terapia de redução, e tomamos todos esses cuidados a cada análise. Se houve uma transfusão durante o período que ele está inscrito, geralmente é o evento sensibilizante mais comum após a inscrição do paciente, e seguimos, então, a caracterização. Quando a gente vê que ele é um painel diferente de 0 e não teve sensibilização, a gente revê com o centro de transplantes as informações enviadas. O mesmo serve para o paciente que não houve evento sensibilizante mencionado, mas ele é um painel diferente, um painel igual a 0. Agora, por que é 1 para 32? Né? 1 para 32 não foi só um número mágico. O grupo da Nath Tambur, ela diz que quando o paciente ele continua, os anticorpos continuam reagentes a 1 para 32, é muito difícil você ter uma redução desses anticorpos. Você pode ter dos outros, mas desse é muito difícil. Então, durante acompanhamento de uma terapia de redução de anticorpos, a gente já tem que indicar quais são os anticorpos que dificilmente serão removidos. Por outro lado, existem alguns trabalhos aqui, né? Então, a gente viu que tudo isso... Estamos estourando o tempo, Cris. Tá, estou correndo aqui. A estratificação do risco, a gente tem essa do grupo Engage, que é o dia 0, com a prova cruzada CDC positiva, a contraindicação absoluta, a presença de uma memória sorológica, geralmente quando você tem o DSA, e existem os graus que você pode ir transplantando. Isso aqui é a forma como a gente prepara um paciente para transplantes. Aqui nós temos alelos com resultados não reagentes até uma data X. Esses sublinhados são alelos que compartilham EPLEX verificados com alelos de doadores do primeiro e segundo transplantes. Esse com risco médio, com o MFI abaixo de 6.000, e esses com inaceitáveis. Agora, o que você lida com inaceitável? Com um grupo de transplante, com aquele grupo a gente determina o que vai ser inaceitável junto com o grupo. Isso tudo vai depender da experiência deles, vai depender do que eles têm para redução de anticorpos e tudo mais. E para isso a gente segue essa tabela do Malvesp, que é um grupo que trabalha, que é o mesmo grupo do Jordan, do Stanley Jordan, que ele coloca que para redução de anticorpos com plasmaféresis ou dupla filtração ou com imunodissorção, ele tem essa regrinha. Como nós não conseguimos fazer isso aqui no Paraná, então nós tratamos o que está dentro disso aqui como inaceitável, porque nós não temos recursos para uma intervenção no pós-transplantes, e a gente causaria um malefício maior do que é melhor não transplantar nessas condições. Então, a gente viu tudo isso, resumindo, quanto maior fluxo de informação entre equipe clínica e laboratório, melhor será o preparo do receptor, o ótimo desempenho técnico da execução dos testes, controle de qualidade interna e externa, garantia de qualidade, a combinação em uma análise crítica, sempre uma análise crítica dos resultados dos testes com as informações clínicas e uma comunicação clara entre as equipes envolvidas. E reuniões, principalmente reuniões interequipes para estudar e avaliar os resultados de transplantes. Daí a gente consegue ter um bom preparo dos pacientes e ofertar para eles o que a gente pode dar de melhor. Eu agradeço a BTO pelo convite, a equipe do Laboratório de Imunogenética do RUC, nesses 25 anos que eu trabalho aqui, a equipe de transplante do Paraná e norte de Santa Catarina, a Central de Transplante Paraná, que a gente sempre trabalhou muito junto, e tudo isso que me deram e me dão a oportunidade de aprender e crescer para melhor atender os doadores e pacientes, principalmente aqueles dependentes do SUS. Então, agora, vamos... Muito obrigada, Cris. Enquanto o Alberto compartilha a apresentação dele,
Eu, então, vou dar pedir para que as pessoas possam já até ir escrevendo as suas perguntas no chat, ali no bate-papo ou no question, que no final serão respondidas. Por favor, fiquem à vontade e já vão fazendo as perguntas para não esquecer. Alberto, a palavra é tua, por favor. Obrigado, Elisete, pelo convite em participar, você e a Cris. E, então, dando seguimento aqui no webinar, na parte de transplante de medula óssea, a gente vai abordar a nossa experiência, né, com a caracterização de DSA nesses pacientes de TMO, que na maioria das vezes são hipersensibilizados. Então, acho que quando você pensa em transplante de medula óssea, num evento da BTO, da Sociedade de Órgão Sólido, a primeira coisa que você tem que pensar para a nossa audiência aqui é pensar que existem diferenças imunológicas importantes quando você está fazendo uma avaliação de um paciente com indicação de transplante de órgão sólido, independente de qual tipo de órgão, ou um transplante de medula óssea, pelas características de uma medula óssea, tem um potencial imunológico bem importante. E quando a gente pensa na alorreatividade, que pode ser na via do paciente contra o enxerto, ou do enxerto contra o paciente, a gente verifica que a grande complicação do transplante de medula óssea não é rejeição, porque a gente tem um componente do TMO, que é o condicionamento, que minimiza a ocorrência de rejeição, e que o grande problema imunológico de um TMO é a GVHD, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que ela é muito infrequente em transplante de órgão sólido. Então, de modo geral, quando a gente pensa em TMO, a gente tem algumas informações que, do modo geral, no transplante de órgão não tem. A gente tem informação de alta resolução para todos os LOS. O HLA-DPB1 ele é importante, e o DSA, que seria o tópico que a gente vai discutir nessa apresentação, ele entra como um critério importante. E aí, outra característica bem diferente de um TMO para um transplante de órgão sólido é que, na lógica de um transplante de órgão sólido, você tem lá múltiplos pacientes numa lista concorrendo a um órgão. No TMO é um pouco contrário, que você tem um paciente referido ao transplante e ele tem múltiplos doadores com diferentes características de MET-HLA e diferentes riscos imunológicos, tanto de rejeição quanto de GVHD. Então, você tem aqueles doadores ideais, que seriam 12 em 12, seja na família, seja num doador não aparentado, ou você pode ter doadores, que a gente fala que são doadores alternativos, que apresentam incompatibilidades HLA. Um irmão com recombinação, um doador haploidêntico, um doador não aparentado com mismatch, um cordão umbilical, ou um doador não aparentado com mismatch DP, que pode ser estratificado como permissível ou não permissível. E o objetivo, quando a gente faz seleção de doador, junto à equipe médica, levando o risco imunológico, é minimizar as complicações imunológicas do transplante, seja rejeição, GVHD aguda e crônica, e diminuir o risco de recaída, que seria o efeito benéfico da alorreatividade GVH, que é o efeito do enxerto contra a leucemia. E tudo isso garantir uma sobrevida livre de evento, você favorecer o melhor prognóstico pós-transplante. Então, isso aqui é bem importante, porque a gente, no TMO, tenta escolher o melhor doador. E é uma lógica totalmente diferente da lógica que a maioria do pessoal está acostumado a trabalhar com transplante renal, coração ou outros órgãos, é um pouco distinto. E justamente por conta desses critérios de compatibilidade serem extremamente importantes, você tem que, nos guidelines de seleção de doador não aparentado e de cordão umbilical, dessas entidades de referência de TMO, que é o NMDP, o CBMTR e o EBMT, que é o grupo europeu, você tem que esses fatores são importantes, são critérios número 1 de seleção, e o DSA, explicitamente no APLO, que é a fonte de transplante mais comumente realizada aqui no Brasil, atualmente, que o DSA é o critério número 1 de seleção. Só que a grande questão é que você tem outros fatores, não HLA, que não envolvem DSA, que são extremamente importantes para o prognóstico. E aí, quando a gente traz agora para uma discussão técnica do DSA, um DSA mal analisado com problemas técnicos de interpretação e de report, você pode afetar essas outras características secundárias que são super importantes.
Então, como que a gente analisa? Da mesma forma que vocês analisam no transplante de órgãos, com ensaio de fase sólida em plataforma Luminex, seja com triagem, ter ou não ter anticorpo, ou usando single antigen beads, que é a identificação, que aí a gente vai conseguir ter informação que tem relevância clínica, ter ou não ter DSA. Porque a gente vê, às vezes, reportes de laboratórios que só liberam, às vezes, a porcentagem de PRA sem a caracterização de DSA. Um exame como esse, do ponto de vista de seleção para TMO, ele tem um uso limitado. E você pode também fazer uma prova cruzada, seja por CDC ou seja por citometria de fluxo, que é muito importante no TMO para definição de estratificação de risco imunológico e delineamento da dessensibilização. E agora, especificamente, situações que você não tem acesso à célula do doador e você vai precisar fazer um crossmatch virtual. E esse crossmatch virtual, uma forma de você refinar frente às limitações dos testes de fase sólida, é fazer análise de padrão, seja por epítopo ou pelos grupos de reatividade cruzada, os CREGs. Só que a grande questão, quando a gente pensa em aplicar algoritmos, como a Cris salientou, inúmeros, tem um monte, tem vários, epítopo T, epítopo B, tem de tudo. Que a gente tem que pensar que essas aplicações são limitadas porque a metodologia, a tecnologia do single antigen, que embora seja o padrão ouro no mundo inteiro, ela tem limitações. E aí, quando a gente traz esse conceito de um paper do Dr. Gabe, do Dr. Brady, expectativa-realidade, a gente espera, pelo menos isso aqui é bem comum na literatura de TMO, que um cutoff fixo, aqui o cutoff de 1000, comumente utilizado em laboratórios, separe as reações de verdadeiro negativas, que não têm anticorpo anti-HLA halogênico, das reações de verdadeiro positivas. Só que, infelizmente, pelas limitações intrínsecas dessa metodologia de fase sólida, o que você observa na realidade é uma superposição de reações de verdadeiro negativas acima do seu cutoff e reações de verdadeiro positivas abaixo do seu cutoff, gerando falso negativo e falso positivo. E quando a gente traz isso para um contexto de TMO, isso pode ter resultados clínicos catastróficos, como vocês vão ver alguns slides à frente. E aí uma forma de você minimizar, mas você não resolve, você minimiza, é uma análise de epítopo, análise principalmente que eu acredito que muito mais robusto, que é a análise de CREG, que são os grupos de reatividade cruzada. Aqui algumas ferramentas, algumas que a Cris citou aqui na apresentação dela, os softwares que a gente tem no Fusion, tem o TEREP, os epítopos de Terazac, no Matchmaker e no EpiVix, você tem os Eplets e os pares de Eplets, você tem a lista de epítopos sorológicos do Marcelo Vina, do Workshop Internacional. Você tem situações que todas essas ferramentas, TEREP e Eplet, falham, porque elas têm limitações importantes. E você vai precisar fazer alinhamento. Você tem um alinhamento no IMGT, você tem uma ferramenta do Duquesnoy, o Epitop, tem aqui a tabela, uma tabela que o Renato customizou para resolver casos de epítopo self e não self, que é um epítopo que é bem comum, e ele fica sem explicação pelo EpiVix e pelo Fusion. E ele é muito comum, e a gente utiliza, às vezes, todas essas estratégias com técnicas de visualização. A grande questão é que, embora no papel isso funcione muito bem, na prática, quando você aplica isso para uma aplicação clínica de transplante de medula óssea, você pode ter interpretações bem equivocadas. Por quê? Porque todas as bases hoje disponíveis que existem, têm limitações importantes. Então, é muito importante quem está analisando, e especificamente no contexto de TMO, conhecer essas limitações e sempre tentar que, quando você fazer uma predição epitópica de um DSA no contexto de um TMO, tentar validar, porque o que a gente faz com TEREP e Eplet é uma inferência in sílico, e você precisa, na minha opinião, validar. Você pode validar com adsorção e eluição, tratamento com ácido, fazer um single de um outro fabricante, ou titulação de eluição para você estimar força e ver o padrão de reatividade epitópica. Porque, como eu falei, sem uma validação experimental, isso é só uma inferência. E a gente pode usar a inferência para discutir com uma equipe médica? Pode, mas colocando uma aspas gigantesca de limitação. Acho que essa é a mensagem. Uma análise de epítopo é melhor que um cutoff fixo, mas ela está longe de ser perfeita.
E, justamente, para laboratórios, que nem numa situação laboratório público, não tem, e às vezes, estrutura para conseguir fazer validação experimental. E nisso, então, você vai ter que tratar a sua interpretação do seu single antigen com bastante cautela, sem fazer grandes superinterpretações com base nos softwares que funcionam, está muito bem descrito na literatura, mas, do ponto de vista de aplicação clínica, no TMO, você tem que ter muita cautela. E aqui um exemplo prático, por exemplo, um caso recente que a gente teve, tinha um DSA suposto anti-A31 contra o pai, B53 contra a mãe, não tinha DSA, mas quando a gente faz a nossa análise de Craig, que é a base que eu acho que é a mais robusta de todas, você tem claramente padrões de Craig definidos e reações que poderiam ser explicadas pelos epítopos crípticos de Teraszaki. Claramente, padrões que são comumente achados em reações homens não sensibilizados. Então, aqui a gente faz uma validação experimental desse DSA contra o pai A31 e prova que é uma reação espúria, falso-positiva, que tinha uma explicação falsa no TEREP e era explicada por um applet teórico no MapVix. E você tinha agora aqui estratificações de risco, que a mãe, na verdade, ela que tem um DSA fraco pelo B5 Craig, e o pai não tem DSA. E isso, para um paciente masculino, tem riscos importantes. Então, isso aqui é uma forma como a gente não usa um cutoff fixo, a gente faz um cutoff ajustado conforme os padrões, mas sempre tentando validar quando é um DSA, que era esse caso, esse paciente recente, vai ter uma validação experimental que a gente tenta customizar conforme o tipo do DSA. Então, do ponto então, de vista prático, o que importa, pensar na seleção de doador, você então não reportar um DSA que existe, que está abaixo do cutoff, você pode colocar o paciente em risco de rejeição moral. Ou você reportar um DSA que não existe por conta de uma reação espúria no single antigen, você pode excluir um doador adequado ou fazer uma dessensibilização desnecessária. Isso vai ter implicações clínicas relevantes. Então, só para vocês, quem não está acostumado, todo mundo já viu esse slide em inúmeras apresentações, quando você coloca uma microsfera, ou o HLA numa microsfera, ele perde a estrutura do peptídeo da beta-2, libera esses epítopos crípticos, isso já está amplamente reportado na literatura de anticorpos anti-HLA, e o problema é que uma limitação, por exemplo, da base de applets, que é porque você tem applets que explicam esses padrões desnaturados. Então, tem um trabalho que o Renato apresentou alguns anos atrás no ATC mostrando isso. E um problema agora prático de você liberar um resultado falso positivo é que é uma situação clássica. Você libera um DSA contra o pai e não tem DSA contra a mãe, o pai, um mismatch de sexo de um paciente masculino para um doador feminino, num transplante haploidêntico, isso aqui é dado de serviço. Você aumenta o risco de DASH crônica com um subhazard de 5,58, altamente significativo. E qual que é a implicação disso? Às vezes, um DSA assinalado errado contra o pai, você pode induzir o médico a escolher a mãe, pelo medo de ter uma rejeição moral. E aqui, só para vocês verem o que é uma DASH crônica, que não é comum em órgão sólido, mas que é catastrófica no contexto de um transplante de medula. Como vocês podem ver, o paciente que não tem DASH crônica, ele tem uma sobrevida excelente, enquanto que o paciente que tem DASH crônica, ele tem praticamente um hazard de 11,5 de morrer de DASH. Então, isso é uma situação inaceitável que a gente sempre toma muito cuidado em assinalar e usar análise de epítopo para tentar que situações de DSAs falso-positivos não induzam uma seleção de um doador que gere mais risco de GVHD, especificamente com algumas doenças como Fanconi, por exemplo. E o falso negativo, a outra face da moeda, um DSA fraco, mesmo fraco, pode ser deletério. E essa meta-análise recente, que saiu na TCT, com um número expressivo de pacientes, mostrou que o DSA, mesmo o DSA acima de 500, estava fortemente associado com falha de pega primária, um odds ratio de 7,5. E, para vocês terem noção quão catastrófico é uma falha de enxertia num TMO, aqui os estudos do Centro Internacional de Pesquisa de Medula Óssea, que é o CBMTR, mostrando que a sobrevida de quem, após um ano, no primeiro transplante, cai pela metade, 45%, e quando uma falha de enxertia é num transplante de resgate,
a sobrevida em um ano é só 11%, ou seja, de 10, 9 morrem quando ele tem uma segunda rejeição. Então, a gente é muito criterioso. A primeira coisa quando a gente pergunta, quando está analisando um DSA, é primeiro ou segundo transplante? Porque um DSA falso negativo no segundo transplante já pode causar isso, uma mortalidade altíssima. E aqui, como vocês podem ver, a experiência aqui do HC com falhas de enxertia. Para o não aparentado, um hazard de 6, quase 7 para mortalidade, cordão umbilical, o haploidêntico, um hazard de 9, primeiro transplante haplo, e o transplante haplo de resgate, um hazard de 5 para mortalidade. Ou seja, o DSA, que é o fator na literatura mais comumente associado com rejeição primária, quando a rejeição se manifesta, na maioria das vezes, quando você tem um DSA positivo, o desfecho de sobrevida é catastrófico, como vocês podem ver nessa curva de Kaplan-Meier. Então, para a gente concluir, e só fazer tempo para fazer uma discussão, só um cutoff fixo, num contexto de TMO, pode induzir interpretações redondamente equivocadas e prejudicar a seleção de doador, tanto com o falso negativo e, principalmente, o falso positivo, pensando que um falso positivo pode excluir um doador bom e levar uma seleção, induzir uma seleção para um doador que aumente o risco de GVHD. Isso é algo que a gente é muito criterioso para avaliar quando está pensando em transplante de medula óssea. Epítope e Craig melhora? Minimiza? Sim, minimiza. A gente tem bastante experiência com todas as bases, mas elas são atualmente subótimas por uma série de limitações. TEREP foi totalmente incompleto. Eplet tem padrões que existem que o Eplet não explica. Tem padrões falsos que o Eplet explica. Tem padrões de Craig que ninguém explica. Tem o self e não self que ninguém explica. E são anticorpos que são comuns e que a maioria dos softwares falham em detectar. E a gente já pegou vários desses casos aqui no contexto de transplante de medula. E a nossa experiência, quando você faz essa inferência em sílico, valida com uma dada experimental, você otimiza a seleção de doador, o nosso risco de rejeição mediada por DSA aqui no HC despencou. E hoje a gente tem resultados, mesmo num centro de alta complexidade, resultados excelentes de sobrevida, e a nossa experiência, integração com a equipe médica. E é a mensagem que a gente passa. Seu laboratório conter essa conversa, essa comunicação efetiva com a equipe médica para definir os riscos que eles aceitam para ter melhor seleção num transplante alternativo. E para só agradecer aqui todos nossos membros aqui do Laboratório de Imunogenética do HC, toda a equipe médica aqui do HC, que a gente tem uma relação muito, muito próxima, o grupo que agora estou no IGEM, que a gente tem feito interação clínico-laboratorial com inúmeros centros aí de São Paulo, e a Juliana e a Liliane na PUC, que cuidam da parte de TMO lá na PUC, e a gente tem bastante contato pelo fato de ser as métricas do HPP, que a gente também tem um contato muito, muito próximo. A gente está aprendendo, e a ideia agora é a gente tentar melhorar cada vez mais para a comunidade de laboratórios brasileiros, pensando que não dá para pensar em transplante de medula óssea a mesma análise que você faz para transplante de órgão. Esse eu acho que é a mensagem dessa apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Alberto, pela excelente apresentação. Obrigado a Cris. Eu olhei aqui nas perguntas, não tem nenhuma no bate-papo, então, Renato e Thiago, eu deixo em aberto aí para vocês fazerem algum comentário da experiência de vocês. Quer começar, Renato? Podemos. Posso começar, Thiago? Tudo bem? Claro, fica à vontade, mano. Na verdade, temos 6 minutos. A gente tem um tempo curto, até eu gostaria mais de poder interagir com as pessoas que fizeram com a Cris e com o Alberto, com questões, né, sobre o tema. A Cris trouxe uma apresentação bem extensa, com assunto mais amplo, né, focado desde a compatibilidade, análise de anticorpo, mas eu queria focar mais nesse tema da análise molecular. A minha pergunta para você, Cris, assim, é lógico que eu acredito que as análises vão caminhar mais no sentido molecular. Existe um grande esforço internacional, nos workshops, em grupos que estão sendo montados para isso, que isso vai favorecer o match, porque isso é uma atividade que vai acontecer no futuro. Mas a minha pergunta é mais agora, para o hoje.
né? Se você acredita que hoje, com as ferramentas que nós temos, se essa análise epitópica ela pode ser aplicada na clínica, tá? E também gostaria que você comentasse se você tem algum outro centro, algum outro programa no mundo que faça isso de forma oficial no programa do país, né? E o Alberto, se quiser complementar rapidamente também, à vontade. Ô, Cris, o microfone está fechado. A experiência aqui, a gente começou o contato com o Dr. Douglas Noy já em 2002. Então, tem 20 anos que a gente vem trabalhando, mas só em 2007 nós colocamos na rotina. Quer dizer, nesses 5 anos nós reavaliamos transplantes que ocorreram aqui e fizemos, né, uma validação do triplet, antes era o triplets e os zepletes. A gente viu que tem uma boa correspondência. Continuamos, isso só olhando HLA A, B e DR, tá certo? Porque a gente não tinha a ferramenta ainda DQ, tipagem DQ e tudo mais. Eu continuo avaliando, porque eu disse que a melhor forma da gente ir crescer é a gente avaliar o que foi feito já, e os transplantes. Então, eu vejo que tem uma boa correspondência. É completo? Como a gente fala, não é. A gente precisa realmente você se certificar, você faz uma análise com um algoritmo, você certifica num segundo, num terceiro e chega. Muita coisa a gente não consegue ver, mas a gente já consegue diferenciar um padrão um início de uma reativação de CMV. A gente já vê isso aqui, já avisa o médico, não tem sinal clínico, mas a gente consegue ver pelo padrão diferenciado, muita coisa desnaturada, sem nenhuma lógica. Então, assim, eu uso com muita confiança os algoritmos que tem, e sempre não ficando só em um. A gente usa, agora a gente está introduzindo, começando a ver o EMA também, que é muito parecido, mas pode resolver algumas coisas que a gente não consegue resolver. O LPRO a gente já fez no workshop anterior a esse, uma correspondência, juntamos todos o do Franz Class, que ainda não era o EMA, o HLA Matchmaker e o LPRO, e junto com isso a ferramenta, e a gente viu uma correspondência de 98%. Então, quando e a gente vê que uma correspondência muito grande, principalmente com o TEREP, é muito bom, porque o TEREP fez o caminho contrário da sorologia, né? Ele passou do anticorpo, vendo a reação cruzada, e daí vendo, e a gente vê que existe uma correspondência boa. E hoje, assim, usando outros reagentes, a gente consegue identificar algumas coisas muito estranhas que aconteceram. Então, eu vejo assim, você usar um outro reagente, às vezes a gente não tem um problema financeiro, né? Mas se a gente combinando tudo isso e fazendo sempre uma análise crítica, vendo assim, isso aqui pode ser certo, isso aqui é certo, ou isso aqui tem uma margem de erro grande, a gente conversando abertamente com a equipe clínica, a gente consegue, então, meio que otimizar o que a gente tem. Só fazendo uma complementação, eu acho que essas ferramentas são bem interessantes, mas hoje, depois de fazer muito experimento com os dados do projeto do Pronom que a gente teve, eu sou um pouco mais cético. Já fui menos, já fui o believer, hoje eu sou cético. Por quê? Porque quando você vai, por exemplo, para a absorção e eluição, e principalmente para o kit do Herpesplex, o kit suplementar, ele começa a mostrar certos padrões que ninguém explica, nenhum padrão explica, e o pior, vários desses padrões são combinações do próprio, formando um epítopo não próprio. E aí, quando você coloca a eliminação do self, né, como um parâmetro, você fica sem explicação. E aí, por exemplo, você tem vários padrões alelo específicos, que até a gente discutiu antes, essa tabela do Vina que ele propõe, que começa a ter especificidades alelo específicas. Eu acho que eu sou um pouco mais cauteloso hoje em dia, porque a gente fez um exercício aqui, da gente tentar inferir e bater aqui com o que realmente era o céu da célula. A gente não acertava nenhum. Então, a inferência, para você realmente
às vezes você tem múltiplos epítopos que não têm explicação. O Renato ele fez recentemente uns experimentos de adsorção e eluição, que acho que uns 10 soros que a gente ficou a tarde inteira e não conseguiu explicar. Então, acho que a gente, assim, assinalar antigenicidade, eu acho que ainda a gente está começando a aprender a ponta do iceberg. Imunogenicidade, pensando em applet load, PIRT, eu até concordo, mas acho que antigenicidade, análise de painel, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela, Cris. Não é à toa que hoje em dia eu nem perco tanto mais tempo querendo, tal epítopo, é tal CREG, múltiplos epítopos reativos. Por quê? Porque a acurácia para você ficar escolhendo o epítopo sem uma evidência experimental não se sustenta, pelo menos na nossa experiência aqui, que a gente fez vários experimentos, né? Então, assim, a minha visão acho que é mais cauteloso. Tem situações que a gente consegue ir assim direto e a gente consegue, na avaliação de transplantes anteriores, ver. Mas a gente tem que ter uma análise muito crítica quando assinala, porque muitas vezes você pode ter combinações. E agora, assim, vendo alguma sensibilização por virose, eu começo a ver uma coisa assim, a gente tem assim, um exemplo, que para varicela herpes zoster, se o indivíduo é B0801, ele forma anticorpo contra o 4402, mas não forma contra o 4403. Mas isso é um indivíduo B0801 vacinado ou com a doença. Então, a gente começa a ver que existe, assim, em alguns casos, a gente também para EBV, que é o 5501. Então, um determinado indivíduo com a doença, ele forma, outros não formam. Então, eu fico pensando, você tem também toda essa variabilidade aqui na formação do anticorpo. Quer dizer, conforme o seu HLA, você pode ou não estar formando uma coisa ou outra, né? E daí você tem a dependência do self atuando ali de alguma forma, ou em alguns casos, até a própria arquitetura da molécula, onde está o epítopo, que pode ser modificado na formação quaternária dela, pelas interações físico-químicas entre os aminoácidos. Ela pode estar mais expandida, a gente vê muito isso no 79RT, que é do grupo A10, e a gente vê que em algumas situações você não conseguia perceber esse anticorpo negativo. Quando você ia ver a arquitetura, você via que aquilo poderia ter sido explicado pela arquitetura. Agora, poderia ter sido explicado. Foi 100%? Não temos. Mas aí Mas aí, jogando uma pimentinha aqui, mas, por exemplo, quando você coloca o B4402, é uma das piores BIDs do kit. Esse anticorpo, ele pode ser uma coisa desnaturada. Eu acho que uma grande crítica que eu acho que a gente tem que fazer para a plateia que está aqui ouvindo, é fazer uma análise crítica da literatura que a gente usa como base para a tomada de decisão, porque a maioria dos estudos clínicos, pelo menos na área de TMO, que eu tenho mais... a maioria usa uma análise que não é essa análise detalhada que a gente faz. E aí, até que ponto, por exemplo, esses anticorpos podem ser espúrios quanto um epítopo crítico? Entendeu? Esse é o problema, Cris. E quando a gente não tem uma fase sólida, seja da Lambda, seja da Imucorp, que também é cheio de problema, que resolva esses problemas dessas reações espúrias, eu acho que a gente ainda vai ficar um pouco longe de conseguir assinalar com segurança e especificidade de anticorpo. É a minha sensação. O que a gente temos uma pergunta da plateia, Cris. O transplante renal já tem bastante história. Qual que é a pergunta? Tá, é o Luiz Cristóvão Porto, que dá parabéns pelas palestras e te pergunta qual o fluxo para a intermediação para a equipe clínica da disponibilização dessas análises complementares. Os pacientes sensibilizados são reavaliados em uma periodicidade menor? Como assim? Não, a gente tem que seguir o que está previsto. Em alguns casos só que a gente estuda, a gente faz uma periodicidade menor
do que é permitido, porque existe uma razão para que isso seja realizado, né? Principalmente quando a gente está seguindo uma terapia de dessensibilização ou de resgate no pós-transplantes. E alguns pacientes, então, assim, eles são casos complicados, eles estão perdendo o acesso à diálise, então a gente tem que acompanhar mais de perto eles, porque a gente vai ter que resolver o mais breve possível, e normalmente na resolução a gente acaba transplantando com DSAs que a gente não desejava. Agora, o que importa muito é você conversar com as equipes e ter essa liberdade, tanto deles com a gente de perguntar, e quanto a gente ir atrás também de informação e trocar e tudo mais. Então, eu acho muito válido reuniões periódicas com cada equipe. As equipes, elas têm uma experiência diferenciada, elas têm recursos diferenciados para pós-transplantes, então o que a gente determina com uma equipe pode não ser o ideal para uma segunda ou terceira equipe. Gostaria de te perguntar, nessa situação em que transplanta com DSA, é liberado com prova cruzada negativa por citometria de fluxo ou com positiva tendo CDC negativo? A gente, aqui no laboratório, ainda não introduziu na rotina ainda a prova cruzada por flow. Então, mesmo alguns transplantes com prova cruzada com CDC não reagente, eu nem falo negativo, falo não reagente, não é realizado o transplante, porque o DSA está numa força, porque a gente tem umas diluições e tudo mais, ele vem de um transplante prévio ou de uma gestação, e aquela equipe não vai ter como contornar os problemas do pós-transplantes. Mas, normalmente, todas as provas cruzadas aqui, todos os transplantes são realizados com CDC não reagente. O flow eu não posso afirmar nada ainda, porque a gente não tem experiência. Tiago, algum comentário, pergunta? Elisete, tu tirou a minha pergunta, mas tá ok. E justamente a gente é um centro muito forte em prova cruzada, né? E eu estava muito curioso para conversar com eles a respeito disso, né? Mas eu vou destacar, então, para não passar em branco, na apresentação me chamou muito a atenção também na apresentação da Cristina, o último slide dela, que é o slide de resumo, e eu acho muito importante frisar isso de novo, que é a combinação entre o resultado laboratorial com a parte clínica, né? Essa conversa entre os clínicos e mais todos os dados laboratoriais para fazer esse fechamento, isso é de extrema importância, então é fundamental a comunicação entre as equipes. E a segunda questão que eu quero levantar, que eu quero frisar aqui também, é o estudo contínuo desses processos, né? E aí a Elisete está aqui junto comigo para não deixar eu mentir a uma prática que a gente tem dentro do nosso laboratório, e eu acredito que seja importante em todos eles, que é esse processo contínuo. A gente tem uma correlação muito forte entre o painel e a prova cruzada, o flow que a gente utiliza na Santa Casa, e isso, por exemplo, esse estudo nos deu embasamento para que a gente criasse um algoritmo, né, que nos gerou um software que é o que a gente faz o nosso cross virtual, né, e a nossa análise de DSA parte com esse algoritmo, e a gente tem todo um refinamento que é utilizado, a gente é um pouquinho mais clássico, a gente usa os TEREPs, a gente usa muito CREG, a gente gosta muito disso, dessa área. De vez em quando a gente também dá uma namorada lá no Matchmaker, que está lá tudo acoplado ao Fusion, né? Mas então a gente tem toda essa estrutura, mas tem um complemento muito forte que é o Cross, né? E aí é que viria a minha pergunta dessa interação entre vocês, né, os dois centros. Eu sei que eu já conheço algumas coisas do Alberto, né, mas também ia perguntar para ti, Cristina, e acabou que a Elisete já me respondeu essa questão. A gente manda flow para vocês, né? Quando tem doador vivo, a gente manda flow para Porto Alegre. Só fazendo um adendo, Tiago, eu acho que é bem importante, a gente também já está para estourar, só para salientar, porque, por exemplo, hoje a gente sempre tenta, quando tem um DSA, ter uma prova cruzada. Por quê? Porque a prova cruzada você vai estar fazendo uma simulação in vitro
um teste in vitro do que vai acontecer em vivo. E você consegue sobrepujar, a grande maioria das vezes, essas limitações de reação falso positivo e falso negativo no single antigen. Então, aquela coisa, só da prova cruzada virtual com fase sólida, hoje eu não sou do time que fala que isso aí é aceitável. Eu acho que sempre tentar validar, exceto quando você tem um cordão umbilical, um dador não aparentado internacional, que é impossível você fazer um flow ou uma prova cruzada. Mas, assim, de modo geral, isso no contexto de TMO é fundamental para você estratificar risco e definir estratégia de dessensibilização. Então, eu acho que a melhor boa prática que eu apresentei agora recentemente na SBT era mostrar a combinação mais racional até a prova cruzada por citometria e o dado do fase sólida. Acho que isso é bem importante para os laboratórios que dão suporte para o programa de medula. Eu acho também que os laboratórios, assim, pelo menos aqui no nosso, a gente não tem nada fixo, vai ser assim, não ou sim. Como a gente está sempre revendo os dados, sempre voltando, usando novas ferramentas, é um estudo contínuo, a gente está sempre estudando. Então, a gente usou durante muito tempo um cutoff de 500, quando o recomendava formar o cutoff de outro jeito, mas a gente fez 500 porque dentro da nossa realidade a gente estudou transplantes antigos, a gente viu os que tiveram episódio de rejeição e como a gente poderia evitar, porque nós iniciamos assim, se eu tivesse um exame como fase sólida para me dar a mesma resposta da prova cruzada, não me interessava, eu queria alguma coisa que fornecesse uma informação nova. Então, juntamos as equipes e falamos, o que é importante para vocês? Saber como é que vai ser o desfecho dos 15 primeiros dias. Então, nós recolhemos informação do desfecho dos 15 primeiros dias, de pelo menos, assim, deu uns 300 transplantes, 300 e pouco, e daí a gente chegou a um valor de cutoff, que na época a gente arredondou para 500. Quando a gente apresentou no primeiro, aquele humoral que teve lá o DNI de Paris, ele fez mais ou menos o mesmo estudo que a gente, chegou no cutoff de 465. E eu lembro assim, a gente fez a mesma coisa retrospectivas em laboratórios diferentes, sem saber o que está acontecendo, e chegamos a mesmos resultados. Quer dizer, queremos uma ferramenta que nos dê mais segurança nos 15 primeiros dias de transplante. Depois nós fomos estudando os 30 primeiros, 90 primeiros, e a gente foi adequando tudo isso. E hoje a gente trabalha assim, na adequação, olhando esse doador, as características do doador falecido, combinado com a presença de anticorpo, a facilidade ou não de remover esse anticorpo e na aceitação. Então, às vezes a gente pode deixar de aceitar um órgão que tem até uma compatibilidade boa, mas vai viajar, vai levar um tempão para chegar aqui, vai dar uma isquemia de 30 horas, e optar por um órgão com pouco menos de compatibilidade, mas que é um doador jovem, está aqui na cidade, entende? Por um paciente hipersensibilizado. Então, existe uma gangorra, são várias informações, muitas vezes a gente conversa na hora da aceitação do órgão com a equipe clínica, pondera um monte de coisas, eles e a gente, para uma decisão. Só uma contribuição, então, da nossa experiência grande com citometria de fluxo, que é desde 2013, é só a prova cruzada que é feita, né? A gente fez um estudo que foi submetido para o Jornal Brasileiro de Nefrologia, em que nós avaliamos aqui 1.640 pacientes que estavam na lista, e desses, 21% tinham um CPRA maior do que 85%, tá? E dos pacientes, né, que transplantaram, aí a média de transplantação foi de 8 meses, e esses, um PRA maior do que 85, o tempo foi muito maior, de 36 meses, mas, para nossa surpresa, avaliando aqueles que transplantaram, a sobrevida do enxerto e do paciente foi semelhante, foi em torno de 83% em 5 anos, porque esses pacientes que, apesar de ficarem mais tempo esperando, né, eles só transplantaram
com uma prova cruzada, né, por citometria negativa. Então, foi um resultado diferente do que a gente tinha visto em análises anteriores, quando a gente ainda fazia, né, baseado no CDC, mas alguns casos, né, especiais, assim, por problema de acesso, coisa assim, com a prova cruzada por citometria de fluxo, principalmente B positiva. Então, só para, né, contribuir com os dados, com essa interação, eu como nefrologista, né, com o laboratório, que a gente está sempre realmente procura buscar, né, os resultados daquilo que a gente está vendo para ver o que né, pode melhorar. Isso Renato? Desculpa, eu atravessei o samba aí, desculpa aí, é só para pontuar rapidinho o trabalho da Elisete, justamente para pontuar essa comunicação entre as equipes. Isso é um trabalho que a gente faz de follow-up junto com a equipe clínica, então a gente literalmente segue esse DSA pós-transplante, né, justamente para validar todas as nossas políticas, né? Então ele mostra para nós dentro do laboratório que mesmo na presença do DSA, tu tendo um cross negativo, você tem uma taxa de sobrevida equivalente a um transplante de um paciente sem DSA, pelo menos nesses primeiros anos, né? Esse estudo é um estudo contínuo e a gente acredita que um pouquinho que lá na frente a gente consiga ver uma diferença nessa curva de sobrevida, né? Porque com DSA, o que tudo indica os estudos, né, a sobrevida ela vai ser pior mais adiante nos próximos anos, mas isso é um estudo que ele é contínuo e ele é feito tanto com o laboratório, com a ajuda, a participação direta aí da clínica e da Elisete. Tá? Passamos 15 minutos já, mas Renato, tu quer fazer um último comentário, dar o desfecho aí? Não, eu só queria parabenizar a BTO, né, pela organização do evento, e pena que, passando 15 minutos, acho que a gente poderia continuar discutindo como o DSA, como fator de risco para perda, fator de risco para rejeição, diferentes fatores de riscos e medidas de como fazer isso. Eu acho que a grande maioria dos laboratórios hoje, o Brasil tem como fazer isso, tem como dar exemplo, e tem como fazer um bom trabalho. As discussões acerca de como a gente caracteriza anticorpo, de como a gente detalha alguns casos, isso é difícil colocar num grande de balaio e falar assim, vai ser desse jeito, é só desse jeito, funciona. Tem vantagens de diferentes ferramentas, a gente utiliza, porque às vezes é a única opção que a gente tem, que a gente chama de ferramenta, né? Uma ferramenta experimental para ajudar na parte clínica, e daria para a gente aqui abrir diferentes temas, desde aqueles passou da compatibilidade por epítopo, da parte de análise de anticorpo, da questão da prova cruzada, que concordo com o que vocês colocaram. Hoje, a gente até entende mais, às vezes, com o single, né, o Luminex, como uma ferramenta de auxílio à interpretação até da prova cruzada, do que só o contrário, né? A gente não quer predizer sua prova, a gente quer entender o que está acontecendo. E entender, né, como o Thiago falou, o Alberto falou, a Cris, é olhar os dados, olhar os nossos dados, entender o que está acontecendo. Vocês vão ver que o resultado vai ter uma alta correlação, as coisas funcionam, e com isso, essa experiência positiva pode ser transmitida para a clínica com segurança, com responsabilidade, para que vocês possam utilizar isso na estratificação do risco ou na aceitabilidade do órgão. Até. Então, esse, acho que, não sei se eu conseguia fazer um resumo geral da nossa discussão, só parabenizar a iniciativa do departamento e agradecer a todos os convidados, participantes e o público, né, que ficou aqui com a gente até agora, aqui ainda temos 40 pessoas na sala, então, muito obrigado a todos também. Obrigado a todos pela participação, e fica o convite que o nosso quarto webinário, que a gente está prevendo, é discussão de casos. Então, para que todos, né, possam, nós vamos com antecedência mandar para os associados que possam, né, trazer os casos para discussão ao vivo aqui, para os casos mais difíceis, e vamos ter, então, essa plateia e mais alguns convidados para fazer essa discussão. Tá? Então, fica o convite aí para o pessoal.
Então, eu encerro. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Alberto e Cris, pela apresentação, a participação do Tiago e do Renato, do público que ficou até agora, né, nos assistindo, e até o próximo encontro, então. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Também noite. obrigada. Boa noite, pessoal.